Boa noite, gente. Vamos hoje para a nossa 7ª aula, dando continuidade à aula 6, que a gente viu na última aula. Só um instante. Bom, na última aula nós finalizamos, deixando questionamento sobre a possibilidade do governo, da gestão pública, da administração pública, prover o sustento da coletividade dignamente, gente? Sozinho, sem a ajuda da administração privada. Nós vamos falar um pouquinho, da antiga União Soviética, que chegou a implantar de fato o regime socialista na década de 20. E no início, no princípio, a população toda estava ansiosa por esse regime político, achando que seria a salvação do mundo, que tudo ia ser perfeito. Mas com o decorrer dos anos, descobriram que ele não era tão perfeito na prática como pensou-se na teoria. Então, a partir disso, a gente viu como era importante esse equilíbrio entre a administração pública e a administração privada. Nesse período aqui, gente, dessa implantação, pôde-se perceber como o Estado sozinho agiria, digamos assim. E abalou muito a estrutura social da época, Teve muita fome, muito desemprego. Então, a partir daí, a gente pode falar, que se o modelo de administração fosse focado apenas na gestão pública, as pessoas, as organizações, que fazem parte da sociedade, não seriam tão competitivas, porque não haveria competição, tudo estaria na mão do Estado. E essas pessoas, não teriam tanta oportunidade de se desenvolver, de serem reconhecidas pelo seu trabalho. Então, a burocracia do Weber, que a gente estudou, ela existe em ambas as administrações, tanto na pública, tanto na privada. E não intensifica ou apenas quer dizer que pertence a uma, a pública ou a privada. Ela pertence a ambas, a burocracia ela está presente em ambas. E tanto a administração pública, tanto a administração privada, elas caminham lado a lado uma da outra. A gente vai ver isso melhor mais pra frente. Então, gente, uma organização, ela depende uma da outra para que haja uma estabilidade e não tenha momento de oscilação nas ações de tomada de decisão por ambas as administrações dentro do contexto social de uma sociedade, Então, isso faz com que uma administração, a pública, fiscalize a privada e a privada fiscalize a pública. E essa fiscalização de ambas gera um equilíbrio para quem? Para a sociedade. Deixa eu apagar aqui para não ficar confuso. Então, gente, a administração pública não vive sem a administração privada e nem a privada vive sem a pública. E ambas fiscalizam uma a outra, beleza? Isso para quê? Para haver um equilíbrio, para o bem da sociedade. Para o bem da sociedade é necessário hoje, enquanto não aparece um novo modelo de governo melhor do que o capitalismo, é o que a gente vive, A administração pública e a administração privada. Uma auxiliar na outra, uma, entre aspas, competindo uma com a outra e ambas se fiscalizando. Há 3 setores, gente, na administração pública. Se eu perguntar na prova, isso aqui não vai aparecer. Quais são os 3 setores da administração pública? Vocês têm que saber isso na ponta da língua. O primeiro setor, gente, até coloquei aqui para vocês, é o governo. Responsável por quê? Pelas questões sociais, pelas questões coletivas. O segundo setor, gente, que a gente vai ver, é o setor da iniciativa privada, certo? E depois a gente vai estudar o terceiro setor, que é este aqui. Vamos lá falar um pouco mais do primeiro setor. Vamos ler aqui junto comigo. O primeiro setor da sociedade é o Estado, compostos pelos seus entes federativos e órgãos, administração direta, bem como suas entidades e pessoas jurídicas estatais, autarquias, fundações públicas, associações públicas e empresas públicas,
chamada de administração indireta. Depois a gente vai estudar melhor o que é essa administração indireta. Com a finalidade principal de atender os interesses públicos e coletivos em geral. Então, qual que é o objetivo? Qual que é a finalidade do primeiro setor? Atender os interesses públicos e coletivos em geral. O segundo setor, né, gente, da sociedade é o da iniciativa privada, composta de pessoas naturais e jurídicas, sempre submetidas ao regime jurídico privado. Normalmente visam o lucro, essa é a grande diferença, e ao próprio benefício, não sendo esta, porém, uma regra. Por exemplo, a Samara, que tem uma empresa, o Wilker, que tem uma empresa, né? Eles visam o quê? Lucro. Eles não estão trabalhando lá de graça. Eles visam também o próprio benefício, né? A Samara quer ficar rica, o Wilker quer ficar rica, abrir filiais. Isso faz parte do segundo setor, o setor da iniciativa privada. E o terceiro setor, gente? Como que esse terceiro setor, ele nasceu? Bom, esse terceiro setor, ele nasceu diante das inúmeras dificuldades que o Estado estava passando, né? O Estado tem dinheiro, mas ao mesmo tempo ele é quebrado, porque a maioria dos impostos que a gente arrecada, que daria com sobra para gerir, né? Para corresponder aos anseios da sociedade. Vocês sabem que a corrupção, principalmente aqui no Brasil, é uma coisa de doido. Então, o Estado costuma ficar sempre no déficit. Então, o terceiro setor, ele surgiu, né, dessa dificuldade que o Estado passava. Aí o setor privado começou a ajudar o setor público, através de inúmeras instituições que compõem o chamado terceiro setor. Não vou conseguir usar meu marca-texto, deixa eu ver. Assim, deu. Então, o terceiro setor, gente, ele é constituído por muitas instituições sem fins lucrativos e não governamentais. Existem muitas ONGs, né? Na cidade de vocês deve existir. Aqui tem ONG para ajudar cachorro de rua, que inclusive eu sou associada a Ajudo. Existem ONGs famosas, a ONG Fundação Xuxa Meneghel, Ayrton Senna, certo? E essas ONGs, né, que eu deixei até alguns exemplos de ONGs que fazem parte do terceiro setor, a nível nacional, são organizações, gente, não governamentais, ou seja, não pertencem ao governo, formadas pela sociedade civil sem fim lucrativo. Sem fim lucrativo. Não tem finalidade lucrativa. Coloque isso na cabeça de vocês. Beleza? Nunca vai ter. Aí todo mundo fala assim, mas e se a ONG tiver algum lucro? Esse lucro ele tem que ser revertido para a ONG. Nunca pode ser repassado, por exemplo, para os diretores, para os donos das ONGs. Mas só continuando sobre o conceito do que é uma ONG. ONG, né, são organizações não governamentais formadas pela sociedade civil que não tem fins lucrativos e tem como missão resolver, gente, algum problema que afete a sociedade. E pode ser no âmbito econômico, ambiental, racial, no caso animal, como a gente já viu aqui que eu te dei um exemplo de Piuí. E essas ONGs, elas reivindicalizam direitos e melhorias, ajudam o Estado e fiscalizam o poder público. Ou seja, essas ONGs nada mais são do que instituições que tomam o lugar do Estado, porque quem deveria prover isso tudo é o Estado, mas o Estado não dá conta. Então a ONG, o terceiro setor, ele auxilia esse Estado. A partir do momento que essa ONG passa a ter algum fim lucrativo, ela não é mais uma ONG, certo? Porque o objetivo dela é ajudar e não obter lucro, beleza? Então vamos ler aqui só para ficar mais simples, mais resumido. Terceiro setor. Entendi a estrutura administrativa da sociedade, podemos dizer que o terceiro setor é a zona de interseção entre a iniciativa privada e o setor estatal. Ó, gente, aqui tá a iniciativa privada e aqui tá o ente estatal. O terceiro setor tá aqui, ó. Ele é essa interseção aqui do meio, ó.
lembra lá da matemática, dos conjuntos? Ele é essa interseção, porque ele é um privado fazendo papel de público. Assim, é a iniciativa privada que atende aos interesses públicos e coletivos, com a importante característica de não ter fins lucrativos, e apesar de formar diversos vínculos com o Estado, não é do Estado e não integra o Estado propriamente dito, beleza? Ficou claro que também não se situa integralmente no setor privado, dada a atividade que desempenham. Que atividade é essa? Que seria do Estado. E o requisito de não ter finalidade lucrativa. Então, por isso que não é do setor privado. A atividade é uma atividade eminente do Estado e não tem lucro, ou seja, então não faz parte do setor privado. Podem ainda ter prerrogativas especiais em relação ao Estado, como a imunidade tributária determinada no artigo 14 do Código Tributário. O Estado ele tem imunidade tributária, né, gente? O Estado não vai tributar dele mesmo. E a ONG, como ela também faz atividades que seriam do Estado, ela também tem essa imunidade. Mas ela não é nem do Estado, ela nem é privada. Ela é um terceiro setor, ela está aqui, ó, no meio dos dois, nessa interseção. Beleza? Exemplos de ONG aqui, deixei para vocês. Essa aqui, ó, Agência da ONU para Refugiados. Tem essa aqui para crianças que sofreram violência sexual, crime de homicídio, crianças em situação de vulnerabilidade. Esses Anjos da Noite aqui de São Paulo, né, gente, oferece cerca de 800 refeições por semana para o pessoal de rua. Esse aqui é de deficiência visual, que oferece serviço de proteção social, assessoramento, defesa. Ou seja, existe ONG para tudo que vocês pensarem. E ainda bem que existe, né, gente? Porque a gente sabe que o nosso Estado é deficitário e não consegue sozinho. Bom, resumindo aqui sobre o terceiro setor. O estudo do terceiro setor se dá no âmbito do direito administrativo e investiga formas especiais de vínculo entre setores privados e o Estado, na consecução de determinadas atividades de interesse social sem fins lucrativos. A partir da consolidação do Estado Social, né, o Estado como a gente conhece hoje, com a prestação de serviços públicos e garantia de direitos sociais, o Estado passou a assumir extensa responsabilidade. A efetividade disso tomou novos rumos com a reforma administrativa promovida pelas ideias liberais e que representou uma mudança no modelo burocrático ao modelo gerencial da administração pública. Vocês já devem ter estudado esse modelo gerencial. Reservando a atuação do Estado às áreas em que se faz indispensável para sua interferência direta e permitindo o desempenho de determinadas atividades pela iniciativa privada e não integrante da administração pública. Por isso começou a se dar várias privatizações, né, gente? As entidades do terceiro setor, também conhecidas como entidades paraestatais. O que é uma entidade paraestatal? Fora do Estado. Portanto, são pessoas privadas que desempenham atividades de interesse social, sem fins lucrativos, a partir de determinadas relações estabelecidas com o Estado, mas sem integrar a administração pública. Na prova, provavelmente, eu vou fazer uma pegadinha nesse sentido. As chamadas entidades paraestatais do terceiro setor definem-se ainda em outras palavras como pessoas jurídicas de direito privado criadas por lei para atuando fora da administração pública, mas em auxílio dessa. Em auxílio de quem? Da administração pública. Está fora da administração pública, mas auxilia a administração pública. Promover o atendimento de necessidades da sociedade mediante contribuições compulsórias estatais. Essas entidades existem junto e colaboram com o primeiro setor, que é o do governo, que é o próprio Estado, e com o segundo setor, que é a iniciativa privada. Bom, gente, qualquer dúvida, vocês me chamam. Essa aula aqui eu fiz uma aula mais rapidinha, porque vocês têm que me entregar até dia 31/8. Ah, que ótimo, né? Agora que eu passei o marca-texto, ficou ótimo para ver. 31/8. Bom, gente, a distribuição dos pontos, né? Eu já tinha mandado isso aqui para vocês na primeira aula. Me enviar fotos do caderno via e-mail no profliviasilveira@gmail.com. Não me manda no Hotmail. No final de cada mês. Então, agosto está acabando.
para avaliação. Entrega da primeira parte no dia 31/8/2020. Eu vou postergar essa entrega para a próxima aula. Aí na próxima aula eu não vou dar matéria nova, e se vocês quiserem pode usar a próxima aula para me enviar esse resumo. Lembrando que esse resumo, gente, vale 2 pontos, certo? O resumo desse primeiro bimestre, então é muito ponto. Não deixe de fazer, beleza? E é uma forma de vocês estudarem também. Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp.